Olá, gente. Vamos falar sobre esse tema, suporte. Você certamente vai precisar de ajuda. Bom, nesse tema, nós iniciamos falando sobre o suporte propriamente dito, que se divide em três possibilidades de dúvidas, né? Que seria o que é suporte, quais os tipos de suporte e como funciona. Bom, quando a gente fala de suporte, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, a gente fala sobre fazer um atendimento de uma pessoa que está com um problema físico no computador, o monitor não está funcionando, o teclado parou de funcionar, ou alguma coisa física, ou uma ajuda em algum programa, algum drive, ou até mesmo resoluções de problemas mais críticos, como por exemplo o som não está saindo porque o driver do som está com problema, ou alguma configuração, você manda imprimir e essa impressão não está saindo corretamente na impressora. E até aqueles casos em que vocês devem vivenciar muito, tipo, baixou um arquivo da internet, quer abrir esse arquivo e não tem um programa instalado, ou não sabe qual programa utilizar para abrir aquele tipo de arquivo, ou até mesmo comprou um programa, mas não sabe como instalar esse programa em seu computador, certo? Assim como uma manutenção ou um suporte, até mesmo hoje em dia no que está sendo muito utilizado, que seria os smartphones. Então, quando a gente fala de suporte, é ajudar a atender uma dessas atividades que eu listei aqui para vocês. E em cima disso, a gente cai nas situações atuais, que seriam os tipos de suporte. Hoje em dia, nós temos suporte do tipo presencial, que a pessoa vai até você para lhe ajudar a resolver algum tipo de problema ou ajudar a fazer uma determinada tarefa, e o mais moderno, que seria o suporte remoto, onde eu atendo a pessoa em qualquer lugar do mundo, tá? Esse seria o exemplo de suporte remoto. A pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo e daqui do escritório a gente se conecta ao cliente e ajuda ele a executar uma determinada tarefa, tá? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre o suporte local e presencial, que é aquele suporte em que a gente vai até o computador e tem casos que realmente não tem jeito. O suporte presencial é necessário. Por exemplo, se o computador queimou uma fonte e aí precisa trocar a fonte do computador, ou existe algum problema físico que não está tendo um bom funcionamento, a necessidade talvez verificar um problema de memória, um problema de aquecimento. Esses são problemas físicos, de hardware, que precisam da presença da pessoa, tá? E também aqueles casos em que eu tenho um funcionário aqui na empresa e que toda vez que eu tenho uma determinada dúvida ou algum tipo de problema, eu chamo ele vem até a minha sala, como esse exemplo aqui, e consequentemente a gente vai lá e ajuda ele ali presencialmente. Agora, a evolução e a agilidade, ela começa com o chamado suporte remoto. Esse suporte que você está vendo aqui, a gente vai poder fazer o atendimento em qualquer lugar do mundo. E acreditem, eu já estive na praia, um cliente nosso que foi trabalhar no fim de semana, me ligou, falou que estava com um problema, que não estava conseguindo acessar determinado dado no servidor. Eu peguei o celular, abri a ferramenta de suporte remoto, me conectei ao servidor, fiz um procedimento rápido, era uma coisa simples que ele queria, e depois confirmei para ele que estava pronto aquele procedimento. Eu na praia, tomando água de coco, me descontraindo com a família, pude fazer esse atendimento porque estava ali com a ferramenta que me conectava ao cliente. O cliente tinha contratado isso, era um cliente muito bom, ainda é nosso cliente até hoje, e que consequentemente ficou muito feliz, muito satisfeito com esta ajuda que eu acabei prestando para ele, tá? A facilidade de acesso, gente. Bom, eu posso estar em qualquer lugar, me conectar ao cliente, o cliente pode estar com um problema talvez no celular, se ele tiver contratado um plano de ajuda para resolver o problema no celular, eu me conecto ao celular dele e ajudo ele naquele problema que ele possa estar tendo, talvez até uma configuração. Ou então, até a questão de interação e cópias rápidas. Ele precisa de um determinado documento, ou eu preciso de um documento dele, e, consequentemente, eu posso fazer essa interação com a ferramenta, copiando o arquivo de um local para outro, além de diversos recursos que nós temos, como recursos de tela.
Para o usuário que eu estou me conectando, ele tem a sensação de que eu estou sentado do lado dele, mexendo na tela dele, ele visualiza a minha tela e, consequentemente, com isso eu dou um atendimento muito mais rápido. Até aqui eu vou citar um exemplo de um cliente nosso que está a mais ou menos 35 quilômetros daqui. Ele estava com um problema lá no computador, né, num procedimento de uso de um sistema e que, consequentemente, para eu sair daqui e ir até lá para dar esse atendimento, eu ia levar 50 minutos de deslocamento. Chegando lá, o atendimento dele não levaria 5 minutos e depois mais 50 minutos voltando. Ou seja, gente, nesse exemplo que eu citei, 105 minutos, ou seja, 1 hora e 45 minutos, se resumindo em 5 minutos. Muito mais vantajoso, certo? É claro, tirando aí a ligação telefônica, e em resumo, 10 minutos ao invés de 1 hora e 45 minutos para fazer esse atendimento. Bom, gostou do tema? Cadastre-se aqui do lado e veja muito mais sobre este assunto, ok?